Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura, certo? E iniciaremos o capítulo 18. Nós veremos neste capítulo sobre as obras regionalistas, certo? Lembrando que nós estamos falando ainda sobre o romantismo, certo? Então, nós vimos com relação ao romantismo, em seguida o romance, ou seja, o gênero, certo? O gênero textual, romance. E agora nós veremos sobre o romance regionalista, certo? Nós vimos com relação a José de Alencar e as fases, certo? Que as suas obras são divididas e agora nós veremos as obras que são desse período também, possuem características românticas e se configuram como obras regionalistas, certo? Bom, então vamos lá começar a estudar sobre essas obras na página 6. Bom, comecemos então a falar sobre os autores regionalistas, certo? Na página 6 nós encontraremos com relação a como as obras elas passaram de uma temática romântica, certo? Para regionalista. O regionalismo, como nós vimos, certo, nas aulas anteriores, trata com relação ao sertão, ao Nordeste, certo? Então, ali ao regional. Então, nesses romances, nós veremos o foco com relação ao regional, ao Nordeste, ao sertão, certo? O interior da cidade. As obras, os romances de costume ou urbanos, eles são voltados para a cidade, ou seja, o meio urbano, com relação às temáticas que são vividas pela população, certo? E nessas obras regionalistas nós veremos o olhar não para a cidade, mas para o interior. Então, por isso, nós veremos isso como uma nova abordagem no conteúdo dos romances, certo? E também nós veremos que eles trarão uma realidade diferente, certo? Lembrando que não estamos mais tratando sobre a cidade, mas sobre os interiores, certo? Não está mais ali nas capitais, mas nos interiores. Então vamos ler o que o livro nos traz com relação a isso na página 6. Os autores românticos, uma nova percepção do Brasil. A produção e circulação dos romances românticos no Brasil esteve a todo vapor durante o século XIX, destacando-se mais os autores Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar e Bernardo Guimarães. É nessa época também que surgem os primeiros romances do iniciante Machado de Assis, cuja estreia data dessa década, especificamente o ano de 1872, com Ressurreição. O que se observa, contudo, é uma nova abordagem no conteúdo dos romances, marcado pela mudança no olhar dos autores para a realidade. Já se havia produzido uma série de romances de costumes. A poesia condoreira e indianista consolidara certa noção de nacionalismo, e alguns romances regionalistas abriram o panorama do leitor para uma realidade que extrapolava a urbanidade da cidade do Rio de Janeiro. Dessa forma, passam a escrever livros mais voltados à análise da realidade social brasileira, fugindo da postura idealizadora e fazendo uso de uma linguagem mais expressiva. Por que foge da imagem idealizadora e busca uma realidade expressiva? Porque na cidade, como nós vimos, por exemplo, José de Alencar, ele irá exprimir em Diva, por exemplo, os costumes da burguesia, certo? Da cidade, código de conduta, os romances, irá também falar sobre os jogos, as festas, certo? Como a sociedade burguesa se vive, como é a configuração dessa sociedade, ou seja, uma realidade totalmente diferente e uma realidade idealizadora. Por que idealizadora? Porque eles tendem a mostrar algo, certo?
uma vivência de aparência, sempre preza-se por uma aparência, e essa aparência ela é idealizadora, ela é perfeita, ela é bela, certo? Então aqui, nesses romances, os romances regionalistas, eles irão denunciar, irão apresentar para o leitor a realidade desses interiores, ou seja, desfoca-se do Rio, ou seja, de uma capital, e vai-se para o interior. E lá nós veremos uma realidade diferente. Nós veremos dificuldades, nós veremos problemas sociais, certo? Veremos uma outra conduta, certo? Um outro código de conduta, e que são códigos, comportamentos, configurações diferentes. Por quê? Porque não segue uma aparência, não é algo idealizador, mas realístico, certo? Então essas obras elas seguirão com relação a isso, a região, certo? Ao regional, ali é o sertão nordeste. E nós veremos que o teor idealizador da obra será com relação à mulher, certo? Ou seja, característica romântica, mas a obra em si, ela tem uma posição, um olhar realístico, certo? A contribuição, portanto, dos prosadores regionalistas nesse final do romantismo se dá principalmente no que se refere a uma interpretação das realidades locais tratadas no tecido narrativo com maior fidelidade. O nacionalismo ainda continuará aparecendo nesses romances regionalistas, contudo, agora desde uma nova perspectiva, que é a do homem e sua relação com a natureza, descrevendo-a por vezes de maneira bastante detalhada. Essa mudança no jeito de escrever os romances vai dar força e material para os romances regionalistas da geração de 1930. Bastante conhecidos pela denúncia social e por representarem o Brasil para além das grandes capitais nacionais. Então aqui também nós veremos que esses autores, como Bernardo Guimarães, certo? Franklin Távora e o Visconde de Taunay, eles irão ser precursores, certo? Então eles influenciarão os seus sucessores, certo? Como Euclides da Cunha, Raquel de Queiroz, certo? Então nós veremos como eles influenciarão os autores que virão depois deles, certo? Bom, agora vamos então começar a ver sobre esses autores, certo? Veremos então por primeiro Bernardo Guimarães, que foi precursor do surrealismo no Brasil. E por que Bernardo Guimarães foi o precursor do surrealismo no Brasil? Porque os seus poemas, os poucos poemas que ele produziu e que se tem conhecimento, têm características do surrealismo, certo? E nós veremos um pouco sobre isso também na página 7. Então, proponho a leitura, que nós façamos a leitura para que possamos então começar a falar sobre as obras do Bernardo Guimarães e as análises com relação a elas, certo? Mineiro de nascimento, Bernardo Guimarães teve vida segura e sem grandes sobressaltos. Estudou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, casou-se e teve 8 filhos. Exerceu vários cargos na carreira pública, com breve passagem pela vida jornalística, quando de sua estada na cidade do Rio de Janeiro. Das amizades, a mais frutífera foi a de Álvares de Azevedo, com quem fundou a Sociedade Epicureia, quando ambos eram estudantes do Largo São Francisco. Dessa amizade de produção literária, Bernardo produziu, segundo alguns críticos, sua melhor poesia, o Bestialógico, divertente, satírica, burlesca, nonsense e erótica. Essa obra não foi publicada, principalmente por seu teor, e praticamente se perdeu. No entanto, os poucos poemas que sobreviveram ao tempo revelam traços do que, no início do século XX, passaria a ser denominado de surrealismo. Assim, segundo Haroldo de Campos, Bernardo é também um precursor
do surrealismo no Brasil. Então, além de Bernardo Guimarães ter importância com relação a característica regionalista, ele também foi o que se considera o precursor do surrealismo, que é um movimento também literário. Bom, então comecemos a analisar a obra A Escravizaura, que é a obra de maior significância de Bernardo Guimarães, e nela nós veremos denúncia social, certo? E o caráter abolicionista de Bernardo Guimarães. Na obra Escravizaura nós temos a protagonista, a Isaura, que é uma escrava branca, certo? E ela vive atormentada e perseguida por Leôncio e Henrique, certo? Leôncio seria o seu senhor e Henrique é o seu cunhado. Então nós veremos no romance A Escravizaura um teor com crítica social, certo? Então Bernardo Guimarães ele traz, inova ao trazer de forma explícita a sociedade no século XIX, a questão da escravatura, certo? E todas as mazelas e tudo o que se passava, certo? Então, através do sofrimento de Isaura com relação aos assédios do seu senhor e também o sofrimento que ela passava, além disso, das mazelas que ela vivia, das dores que ela passava, das humilhações, nós conseguimos perceber a denúncia social com relação à escravidão, certo? Então, nós veremos então em Escravizaura crítica ao sistema escravocrata, certo? Através da Escravizaura, que é uma personagem que tem um perfil diferente, porque ela é uma escrava branca, certo? Então, quando nós pensamos em escravos, até porque na época eram os negros, certo? Escravizados, mas Isaura ela é filha de uma escrava com um senhor. Então, nós veremos também com relação a isso a idealização da mulher, porque apesar de todo o tormento e da tentação, porque de certa forma Isaura ela é tentada por Leôncio, certo? Ela irá continuar firme, ela não cederá. Então, dá a ideia de mulher idealizada. Por quê? Porque ela é gentil, ela tem valores, ela tem um senso moral e ela não cede ao que é sempre pertinente a ela, certo? Então, ela mantém-se numa posição que seria pura e digna. Então, nós temos aí também a idealização da mulher. Então, proponho a vocês a leitura do que o livro diz com relação a isso na página 7. Abolicionista e anticlerical. Seu prestígio e fama advém de seu romance Escravizaura, 1875, que critica o sistema escravocrata, fazendo uma defesa à abolição da escravatura, a despeito de a heroína ser uma escrava branca. Foi uma das primeiras obras a apresentar explicitamente ao leitor a questão escravocrata e a denúncia de suas mazelas. Com a narrativa romântica dos sofrimentos de Isaura até seu final redentor, Guimarães alcança popularidade a seu tempo e posteriormente, muito embora no período de seu lançamento a crítica não tenha considerado como um bom romance do ponto de vista literário, por ter sido escrito de forma excessivamente espontânea e uma linguagem sem refinamento. Então, lembrando que nós, no romance romântico, se prezava também uma estética, certo? Que nós já vimos com relação a essa estética, uma linguagem rebuscada e voltada ao que? À burguesia, certo? Então, nesse caso, o Bernardo Guimarães, ele rompe, certo? Por quê? Porque ele traz uma linguagem mais coloquial, certo? Diferente dos romances que nós estudamos anteriormente e que eram voltados também para a burguesia. Nós podemos também considerar que essas obras, elas também podem estar voltadas para a massa, por quê? Porque trazem as mazelas sociais, certo? E denuncia, critica essas mazelas, certo? Que era sofrida pela camada ali abaixo, que não
que não seria a burguesia, certo? Com as típicas cores românticas, em um folhetim bem a gosto do leitor da época, conta a história de Isaura, filha de uma escrava negra com um feitor de escravos brancos, a qual vive como agregada na casa grande, alvo da disputa entre seu senhor Leôncio e o cunhado deste, Henrique. Isaura sofre todo tipo de dor e sofrimento até encontrar redenção com o amor verdadeiro, Álvaro, que a salva de Leôncio. Então aqui nós também temos uma característica romântica, certo? Com relação ao par perfeito, ao amor, que a vida, que só se permanece se houver união com um par romântico, seu par perfeito, certo? O trecho abaixo é ilustrativo da índole elevada da heroína, que não se deixa enredar pelos jogos de sedução de Leôncio e Henrique, nem se corromper por promessas de liberdade e de fortuna em troca de beijos e favores amorosos. Há, portanto, uma clara idealização da figura feminina nesse romance, própria de uma percepção romântica, em que o amor e os bons sentimentos estão acima dos interesses comuns de dinheiro e riqueza, por exemplo. Então, aqui nós vemos uma heroína idealizada, certo? A figura da mulher idealizada. Por quê? Porque ela não cede aos caprichos e nem ao que seriam os valores e morais mundanos. Ou seja, vai de encontro ao que nós vimos com relação à conduta e ao comportamento burguês. Totalmente diferente, certo? Por quê? Porque no romance que nós vimos, por exemplo, Senhora, Lucila e Diva, nós vemos uma conduta diferente. Por quê? Porque há o paradoxo, certo? Com relação à conduta burguesa. Nós vimos que as personagens ficavam em dúvida entre fazer aquilo que é moralmente certo, correto, a sua redenção, buscar a sua redenção, ou fazer aquilo em prol de seu interesse, de sua ascensão social, ou seja, riqueza, devassidão, certo? Ou seja, os desejos carnais. Então, nesse sentido, nós vemos uma heroína que não irá de encontro com isso. Ela não irá seguir esse rumo, certo? E nós também temos outro romance de Bernardo Guimarães, que é O Seminarista, e nele nós veremos a questão da crítica ao celibato clerical, certo? Então vamos ler na página 9 sobre isso. Em seu outro romance muito conhecido, O Seminarista, 1872, outro tema polêmico é levantado, o celibato por parte do clero, contestando essa exigência e apontando seus prejuízos. Além disso, o livro é construído com fortes tons românticos no que se refere à construção de um amor impossível, ao sofrimento amoroso e à morte e loucura como modos de evasão de uma vida vazia e sem significação. Então, essa questão da morte e loucura como evasão a uma vida sem sentido é própria do romantismo. Por quê? Porque se a vida ela não faz sentido, se ela não tem significância, a única forma que, no caso eu lírico, os protagonistas das obras que são desse período, desse movimento literário, elas só irão encontrar paz, elevação num outro plano, certo? Então seria o quê? Se não há saída pela vida, buscarei o que? A morte ou a loucura como uma forma o quê? De conseguir realização, certo? Significância. O Seminarista também oferece ao leitor uma típica trama romântica, mas sem deixar de apresentar ao leitor um retrato vivo das crendices e hábitos e costumes e tradições da região descrita, e um tom de denúncia sobre temas considerados tabu, como o celibato clerical. Então, nesse romance, nós veremos outro tema polêmico e que será pautado por Bernardo Guimarães, a questão do celibato clerical. O que significa? Que o protagonista da obra, ele desde
criança, ele já é destinado a se tornar padre. Então, vai de encontro com o que ele quer, certo? Ou seja, com aquilo que ele ainda, com o que ele vislumbra para o futuro. Então, ele já tem o seu destino traçado, certo? E por isso tem a questão dessa crise, certo? Com relação ao celibato clerical, ou seja, dos homens serem já predestinados à vida clerical. Então, ele irá criticar isto, certo? Assim como outros temas tabus dentro do clero. E também irá tratar de temas como o amor impossível, que é um tema também, uma característica do romance romântico, certo? Mas também tem a questão regionalista, por quê? Porque ele irá retratar a vida rural mineira, assim como a escravizaura também. Por quê? Porque ambos irão mostrar, descrever um cenário regional, certo? Do interior. Nós temos também o Visconde de Taunay, que vem com importância e prestígio com a obra Inocência, certo? Que é uma obra que segue as características do romantismo e, além disso, também, diferente da Escravizaura, tem uma estética de qualidade, certo? Segue uma estética e é muito prestigiado por isso. E também na sua obra ele traz também o que seria a variação linguística, certo? Da região, em que é abordada a inocência, em que nós vemos em Inocência. E por todas essas características e pontos, Visconde de Taunay é prestigiado. Então vamos ler a página 10 a partir do 5º parágrafo, que fala sobre inocência. Dessa forma, em Inocência, a concepção do mundo romântico convive com o caráter documental que a obra acaba por adotar em uma história na qual a singeleza do amor entre Inocência e Cirino convive, também com o retrato duro e relativamente cruel dos códigos de conduta e honra que acabam por levar os protagonistas à morte. Prometida em casamento por seu pai autoritário e ciente de certa noção de honra a um homem rude e honesto, Inocência se apaixona pelo jovem Cirino. O impedimento para o amor dos dois é a promessa feita pelo pai da moça e o comprometimento com Manecão. Diante da descoberta do amor ilícito em nome da honra, Manecão mata Cirino e Inocência, de desgosto, deixa-se morrer. Em certa medida, a obra revela ao leitor também a formalização e a organização do sertão brasileiro, ou seja, com relação à conduta, certo? Ou seja, Inocência não manteve a sua postura, certo? Com relação ao seu casamento, então ela deve morrer. Então, a questão da posição rígida, certo? Rígida e também com relação ao poder da palavra, certo? Lembrando que não estamos mais tratando da conduta burguesa, mas de uma conduta regional, certo? Assim, de um lado, Pereira, o pai de Inocência, e Manecão, o noivo, representam os costumes conservadores do século XIX. O sertão em sua forma de constituição, em que honra e palavra possuem conotação diversa ao ambiente urbano, certo? Então aqui nós também vemos a questão romântica aos protagonistas não ter a ideia de que os protagonistas só conseguem alcançar a relação amorosa, ou seja, ter a união em um outro plano, certo? Isso também faz parte das características românticas, certo? Bom, e nós temos também o Franklin Távora, que irá trazer também em seu romance O Cabeleira, teor regional, certo? Ele abordará o interior do Nordeste. E nós veremos que ele seria o romancista do Nordeste. Por quê? Porque ele traz costumes, tradição, cultura nordestina
E ele também será influência para os seus sucessores, certo? Como Raquel de Queiroz, Euclides da Cunha, certo? Que também tratam em suas obras sobre o Nordeste, certo? E nós veremos também que Franklin Távora, ele criticou muito José de Alencar com relação às suas obras de caráter regionalista, porque ele diz que José de Alencar tem um regionalismo de gabinete, então seria a questão da vivência, da experiência, certo? Da idealização do que de fato acontece no interior, certo? Então nós veremos aí em Cartas a Cincinnato essa questão com relação a polêmicas e discussão literária, certo? E ao ataque a José de Alencar. E nós veremos também que a crítica põe Franklin Távora de caráter paradoxal, com caráter paradoxal. Por quê? Porque ele enriquece, tem essa questão regional, certo? Caráter documental, histórico, mas ele acaba tendo uma estética pobre, certo? E o que seria mais uma crônica, certo? Então, dessa forma, ele acaba tendo essa questão do caráter paradoxal. E nós veremos também que ele abordará em suas obras a cultura e a crença, assim como elementos nordestinos. Então, ele é o autor que se volta para o Nordeste e por isso ele é conhecido como o romancista do Nordeste, certo? Bom, e para fixarmos o que acabamos de estudar, proponho a vocês que façam atividade para casa, as atividades do livro, da página 14 a 16. É isso e até a próxima aula.